E aí, gente, tudo certo? De volta aqui ao nosso canal no YouTube. Sei que o público aqui é quase que exclusivo de torcedores de Grêmio Internacional, mas o período é de Copa do Mundo e vamos falar sobre a seleção brasileira, né? Tem gente que está se dividindo entre torcer para o Brasil ou secar o Brasil. Alguns levam em consideração, enfim, as críticas sociais, a crítica política e dizem, não vou torcer para o Brasil. Ok, está no direito, ninguém é obrigado a torcer pelo país que nasceu, principalmente se tratando de futebol. É futebol. Outros, como eu, querem que o Brasil vença, gostam dos jogadores, gostam do treinador, gostam das ideias e estão torcendo pelo Brasil. Outros não acompanham tanto assim futebol, mas pelo fato de terem nascido aqui, pelo patriotismo, vão levar adiante a torcida pelo Brasil nessa Copa do Mundo. Agora, o que eu não gosto, o que realmente está me afetando, é a forma rasa com que se avalia muitas vezes os jogos do Brasil, principalmente os jogadores, né? Tem se falado muito sobre o corte do cabelo do Neymar. Eu tenho visto muita gente dizendo o seguinte: o Neymar é destaque mais pelo corte do cabelo, pela cor que ele pintou, do que pelo futebol. Amigo, ele é destaque pelo corte de cabelo para o jornalista que está fazendo a matéria e para você que está consumindo esse tipo de notícia. Não quer consumir, não consome. Troca o canal, vira a página, fecha o site, não lê. Simplesmente não consome, não é obrigado a fazer isso. Vamos falar de futebol? Não precisa falar sobre o Neymar é um menino que cai, que não sei o que lá, que, enfim, mimado, garotinho de apartamento. Eu já ouvi esse tipo de crítica, né? Você vai me convencer então que, sei lá, o Raí era um moleque da rua, atrevido, jogava pra cima dos adversários? Nem todo jogador tem o mesmo perfil. O Maradona era um símbolo de ética como ser humano, como cidadão? Não, não era. A gente tem que analisar os jogadores de futebol, para aquilo que eles são escalados e orientados a fazer dentro de campo. E o primeiro passo para isso é entender de que forma a seleção brasileira com o Tite joga. Você sabe? Você sabe qual o posicionamento do Felipe Coutinho, por exemplo, agora, e ele jogava diferente nas eliminatórias? Você sabia disso? O Felipe Coutinho passou a ser escalado. Vamos entender primeiro o Brasil, né? O Brasil joga assim, ó, no 4-1-4-1, tá? 4 defensores, um volante de mais de posicionamento, 4 no meio-campo e um atacante. Claro que isso aqui vai se movimentando de acordo com a posse da bola. Mas nas eliminatórias, o Felipe Coutinho começou como reserva do William, extrema-direita, e aos poucos foi se tornando titular. O William foi para o banco, o Felipe Coutinho assumiu esse posicionamento. Mas, chegando próximo da Copa, o Tite acabou perdendo primeiro o Neymar, agora o Neymar está de volta, e o Renato Augusto, que sofreu uma lesão e sem tanto ritmo de jogo assim, perdeu espaço no time titular. E o Renato Augusto jogava aqui, ao lado do Paulinho, dando esse suporte para o meio campo. Então era Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, 3 meias de combate físico e também que, de certa forma, não são tão brucutus, sabem o que fazer com a bola no pé. O Renato Augusto era quase um registro desse time. Teve um papel fundamental nas Olimpíadas vencidas pelo Brasil lá no Rio de Janeiro, porque ele recuava e acabava organizando o jogo desde trás, com a bola qualificada, fazendo lançamentos ou triangulando passes. Sem o Renato Augusto, a saída encontrada pelo Tite foi o Felipe Coutinho, que jogava aberto na ponta, passou a ser esse jogador aqui. E aqui voltou o William. No entanto, o Brasil, de certa forma, não conseguiu mostrar todo o futebol que encantou a gente nas eliminatórias e alguns amistosos ainda nessa Copa do Mundo. Por quê? Essa Copa do Mundo vem chamando a atenção por times que utilizam de um jogo mais defensivo, de transição rápida, de contra-ataque, de marcação-pressão principalmente. E na Copa do Mundo pesa também o lado psicológico. A gente falou do Neymar na abertura do vídeo. Você já parou para pensar no peso que está se colocando nas costas do Neymar? De novo, 2014 já foi assim, e aí isso agrega, né? É uma geração que tomou 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo dentro de casa, jogando no seu país. O Neymar quebrou a coluna nas quartas de final contra a Colômbia. Então tudo isso agrega. E para entrar em campo, os caras não são robôs. Todo aquele peso lá de trás vem para agora. O Neymar, que acabou de sofrer uma fratura no tornozelo, está tomando pancada. É o segundo jogo que a meia dele é rasgada a pontapés. Ele exagera nas faltas? Eu também acho que exagera. O pênalti de hoje é o maior exemplo, né? O pênalti que foi anulado pelo árbitro. Acho que foi pênalti. O jogador da Costa Rica leva o braço para impedir o avanço do Neymar, mas ele se joga de maneira drástica. Também sou contra isso.
No entanto, a gente não pode fechar os olhos e dizer que o Neymar apenas se joga. O Neymar está sofrendo faltas, sim. Está sendo caçado, sim. Existe uma marcação mais rigorosa em cima do Neymar do que de outros jogadores, o que de certa forma é positivo e faz com que outros se sobressaiam, como o Felipe Coutinho, que hoje marcou seu segundo gol pela seleção brasileira. Então o Felipe Coutinho está fazendo uma bela Copa do Mundo, mas isso não quer dizer que ele seja melhor que o Neymar e que o Neymar é uma enganação criada pela mídia. Não, o Neymar está sendo marcado. E no momento que o Neymar vira preocupação, outros jogadores como elemento surpresa e o novo posicionamento do Felipe Coutinho surgem, com chute de longa distância, como elemento surpresa dentro da área. Agora vamos analisar os adversários, tá? A Costa Rica hoje atuou com uma linha de 5 jogadores atrás. 2 laterais que pouco subiam, 3 zagueiros, 4 no meio campo, né? E um jogador lá na frente. Então, imagina, linhas praticamente intransponíveis. O Tite hoje fez uma saída que lembrou muito o que fez o Rogério Micali durante as Olimpíadas, que também começou as Olimpíadas jogando assim num 4-1-4-1. Naquele momento, não sei se vocês lembram, entraram 2 jogadores do Grêmio que basicamente mudaram a rota da seleção que havia empatado as 2 primeiras rodadas. O Wallace, um primeiro volante, e Luan, um jogador de transição, de jogar nas entrelinhas, né? Então, de que forma jogava aquele Brasil do Rogério Micali? 2 atacantes abertos pelas pontas, Gabigol e Gabriel Jesus, Neymar e Luan soltos por dentro, eram atacantes, mas nenhum de área, então tinham essa possibilidade de voltar, o Neymar muitas vezes voltando até mais do que o Luan, o Wallace e Renato Augusto, um construtor de trás. O avanço dos laterais acontecia também da mesma forma, os zagueiros muito bem posicionados e um volante dando esse suporte. Foi exatamente assim que o Brasil jogou quase todo o segundo tempo, diante da Costa Rica, né? O Douglas Costa deu uma amplitude muito maior do que o William, também fez o facão, possibilitou o chute de longa distância de perna invertida, algo que o Felipe Coutinho e o Neymar também têm por aqui. E o avanço dos 2 laterais, o Fagner, diga-se de passagem, foi melhor que o Danilo, porque tem característica um pouco semelhante ao do Daniel Alves, né, do jogo apoiado, de afunilar. Essa é uma característica dos laterais do Tite, né? Eles não vão apenas à linha de fundo, mas afunilam, viram armadores pelo meio campo, ajudam nessa construção pelo meio campo, e quem dá amplitude são os atacantes, Neymar e William ou Douglas Costa. Então, antes de mais nada, é preciso a gente avaliar e entender de que forma o Brasil vem jogando. Essa maneira que levou o Brasil à vitória hoje pode ser uma saída, a mesma saída que levou Rogério Micali a conquistar o ouro olímpico. Claro que a gente também deve levar em consideração que a fase de grupos é completamente diferente das oitavas, das quartas, da semi e da final. O Brasil, a partir do momento que sai da fase de grupos, possivelmente vai começar a enfrentar equipes da mesma grandeza, que se apresentem um pouco mais para o jogo. Até agora a Suíça utilizou uma marcação-pressão muito forte na saída de bola brasileira, uma marcação aqui no meio campo, com jogadores de mais porte físico levou uma certa vantagem, o Brasil acabou empatando. Hoje a Costa Rica apostou no bloco baixo, essas linhas que eu mostrei aqui. Qual será a saída da Sérvia, que perdeu para a Suíça de virada 2-1? Possivelmente também linhas baixas e o jogo com lançamentos, né, jogadas diretas, buscando o seu centroavante, que faz a parede, e a bola aérea, a bola parada. Esse vai ser o desenho da fase de grupos. A partir do momento que o Brasil classificar, e acredito que vai classificar, aí sim muda de figura, e aí o Brasil pode, quem sabe, já encarar nas oitavas a Alemanha, que foi surpreendida pelo México na primeira rodada. De que forma foi surpreendida? Por um México que jogava com linhas baixas, marcação, pressão e transição rápida. Essa está sendo a Copa do Mundo, meus amigos. Camisa, tradição, peso, história, isso aí obviamente contribui, mas contribui também, ó, para pesar no cangote. Tá certo, gente? Voltamos em breve, então, com mais análises sobre a seleção brasileira, sobre a dupla Grenal. Um abraço.